Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Gente, estamos aqui novamente, direto do estúdio das Faís Produções, com o nosso podcast, Foco no Podcast, trazendo entretenimento, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o mundo de vendas, gestão e, principalmente, de uma forma simples, direta e com humor, que você sabe que é característico aqui do nosso programa. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Carvalho, sou especialista em vendas, presto consultorias aí para algumas empresas dentro do nosso território aqui. E o foco de todo o meu processo está baseado nos 3 P's, que muita gente já conhece aí, que é pessoas, processos e produtos. E dentre eles eu falo que o principal empecilho, porque ele é o que dá base para todos os outros, seria o processo. Geralmente pequenos e microempreendedores se perdem nesse momento na hora de colocar processo em sua empresa. Então, nada mais justo que nós falarmos sobre esse tema hoje. E para a gente discorrer sobre isso de uma forma, cara, garanto que vocês vão gostar muito, vai ser excepcional. Eu trouxe esse cara que é meu amigo, já trabalhamos junto aqui, como várias vezes vocês já me viram falar isso, admiro demais o trabalho dele e a gente está há longos tempos nessa caminhada. Quero apresentar para vocês, especialista em processos, Cléder. Fala, Cléder, e aí, como que você está? Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Prazer estar com você. Nesse novo momento, né, tanto o seu quanto o meu, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço muito a sua disposição, Cléder também. Mais um daqueles que quando eu liguei já falou, não, tamo junto, Rafa, vamos lá que eu acompanho você. Então eu agradeço já de antemão essa parceria aí. E gostaria, cara, pro pessoal saber, pra gente colocar, pra gente aportar essa nave aqui, pra gente falar um pouquinho. Passa um pouquinho da sua história, quem é o Cléder, da onde veio, como que faz, para que o pessoal te conheça, assim como eu. Então, quando você me mandou a mensagem, né, me ligou, falou, opa, é esse momento. Na realidade, eu sou paranaense, né, nascido e criado no Paraná, na área rural, e aos 16 anos eu vim para Santa Bárbara. Mas assim, com aquele pensamento de realmente fazer algo diferente, né? Os meus pais eram da área rural, agricultores, e eu sempre tive aquela paixão pelo comércio, pelo varejo. Então, quando eu vim para cá, morando com os meus avós, começou, né, a minha carreira profissional dentro do varejo, com 18 anos. Então, eu sou motivado, né, encantado pelo varejo. E quando fala de varejo, não dá para você não pensar em processo. Sim. Né? Então, hoje, eu sou um especialista em processos, né? Desde a base de formação, né? de implantação, fluxo de trabalho. Estou aí há mais de 12 anos como especialista de processo. Eu acredito que é um assunto que a gente vai ter que falar bastante, porque realmente dá para ajudar muitas pessoas, para quem está começando, empresários, pequenos empresários, porque o processo realmente é um dos pilares dos nossos sucessos. Certo. Cara, concordo em gênero, número e grau com isso daí, porque assim, tudo, e a gente estava até comentando um pouquinho aqui antes, tanto você quanto com o Eduardo aqui também da Faz Produções, comentando sobre a importância de se ter processo em tudo. Eu falei, eu era um cara muito, era não, né, ainda não me considero livre desse mal, entendeu? Mas eu era bem desorganizado, bem desorganizado. E eu percebi que através dos processos é onde eu conseguiria ter rumo na minha vida. Caso contrário, eu não teria, não conseguiria. Ia me perder e voltar a ser aquela desorganização que tinha antes. Então hoje, para a minha vida, é tudo bem baseado, bem retinho, bem processado. Organizado. Eu falo, quem é apaixonado por processo, tem dentro de você, da sua essência, a organização. Eu sempre fui muito organizado, apaixonado por organização. Em qualquer situação que seja ela mais simples, eu sempre vi de uma forma em como planejar, como executar e de que maneira isso facilita para a minha vida. Isso na vida pessoal, na vida profissional. Por isso que eu me tornei, né, amante de processo, porque realmente leva para a sua vida profissional e vida pessoal. Isso é fato. Fato. E eu tive que sentir cortando na carne isso daí, mas foi legal, porque depois que você aprende, isso daí acaba virando, o processo vira uma rotina. Exatamente. E fica muito legal. Mas, cara, o nosso público, a maioria deles, não vou falar 100%, mas a grande maioria é composto por microempresários, entendeu? Por pequenas empresas até de médio porte. Sim. E a gente percebe, quando eu vou prestar as consultorias, a gente percebe que muitos deles não sabem nem como começar, como implantar um processo. Porque ele fala, cara, geralmente quando você vai colocar todos esses processos que você está me falando, isso daí é coisa para empresa grande. Isso daí não é para mim. Não tenho tecnologia. Não tem tecnologia. Aqui quem faz tudo sou eu. Exato. O processo sou eu. Entendeu? Exato. Cara, no seu ponto de vista, com o conhecimento que você tem, com toda a estrutura, a bagagem que você traz, entendeu?
qual que é a importância de se ter processo dentro desse cenário de micro e pequenas empresas? Do cara abrir mão dele ser o processo e falar, não, a minha empresa tem processos do qual eu sou um integrante. Como que funciona isso aí? Qual que é a importância que você dá? Rafa, eu acredito assim que existem dois pilares que são fundamentais para o sucesso. Para quem está começando, né, para uma mini empresa, até para uma média empresa que já está funcionando, que são pessoas e processos. Quando a pessoa ela pensa em criar uma empresa, ela primeiro tem que mapear, sanear o que ela quer ser, né, o que ela quer entregar como produto, né, como prestação de serviço. Mesmo que ela não tenha toda a cultura, o conhecimento, mas que ela mapeie, que ela rascunhe antes de abrir o seu Coloca negócio. ali no papel de pão, né? Coloca no papel de mesa, rabisca mesmo, porque é aí que nascem as ideias e nasce para onde ela quer chegar. Porque se ela abrir uma empresa, se ela não tiver a pessoa preparada, com a cultura do que fazer, como ela é importante dentro daquele processo, porque por ser uma empresa pequena, pensando numa mini empresa, geralmente as pessoas são polivalentes, elas vão exercer várias atividades dentro do negócio. Para que isso aconteça, ela tem que entender qual a importância do momento naquela atividade, como fazer e como que isso ela vai enxergar, de que maneira? Com o processo desenhado. Então, o proprietário ele precisa parar em algum momento, desenhar, igual você falou, rascunhar num papel de mesa, para que quem vai executar as funções esteja claro e esteja com a importância devida no processo que ela executa. Então, o conselho que eu dou para quem vai começar, primeiro senta, enxergue aonde ele quer chegar, né, qual o produto que ele quer oferecer com a qualidade, porque a partir daí começa a organização. Né, a parte da organização, os bastidores, e a partir daí desenhar os processos, para que isso realmente ele comece da forma correta, porque é o que vai garantir um resultado sustentável. Então, às vezes as pessoas pensam, mas processo dá trabalho, né, eu vou ter que insistir, mas isso é o que vai fazer ser diferencial, né, é o que vai ser diferente de outros naquele momento. Até porque nunca ninguém falou que o processo não dá trabalho, todo mundo sabe que dá. E isso que faz o sucesso, né? Então, quando a pessoa ela nasce já com essa cultura, eu preciso nascer de uma forma organizada, isso em qualquer momento, desde a compra de um produto, desde a organização do seu próprio estabelecimento, já é um processo. Então, quando ele tem essa cultura, ele como proprietário, e aí vou mais além, de repente as pessoas abrem um negócio muito familiar. Sim. E aí o negócio é mais ainda complexo, porque a pessoa ela leva as questões familiares para dentro do negócio. Exato. Eu costumo dizer, praticamente em todos os lugares que eu vou, é uma estrutura com base familiar. Pequenos negócios começam assim. Começa dessa maneira. Entendeu? E as pessoas têm sempre, eu trabalho, tem minha mãe que faz tal coisa, tem meu tio que faz isso, minha prima faz aquilo outro. E eu falo, cara, chegou a hora, se você quer realmente crescer, você não pode depender de pessoas, tem que depender de cargos. E para você depender de cargos, tem que ter processos. De postos de trabalhos. Postos de trabalho. Porque o que acontece? Amanhã ou depois, a sua irmã casa. E ela vai mudar daqui porque ela casou e vai mudar em outro lugar. Quem vai fazer a função dela? Ou como alguém vai fazer a função dela porque você não tem um processo instalado. Exatamente, desenhado. Desenhado. Você já parou para pensar nisso? Aí a pessoa, nossa, cara, eu nunca pensei nisso. Não, não é, tem que pensar. Tem que pensar que nem você falou lá no início, quando você vai montar essa empresa, já tem que pensar nisso. O que eu vou precisar para ter um rumo, para saber onde você vai. Exatamente. Porque falam que os grandes desafios de uma pequena empresa são gigantes. Sim. Né? E quando você tem uma empresa familiar, você tem que deixar a questão familiar fora do negócio. Quando entra no negócio, ali são pessoas que estão atrás de um resultado e precisam ser profissionais. Então, essas questões tem que ser muito clara, Rafa, para começar da maneira correta. Porque lá dentro, se você tiver uma questão muito familiar em relação ao negócio, acaba, né, levando para a parte que não está dentro do que você planejou, né, como empresa, como estabelecimento. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado e muito organizado desde o início. E a partir daí você realmente desenhar. A questão dos processos, né, uma dica que eu dou é você desenha, participa, treine o colaborador, sim, estando junto ali para você sentir. Porque, de repente, a pessoa que planeja, que executa o processo,
tem visões diferentes. Exato. É muito diferente. Então, a cabeça pensante pensa de uma maneira, mas quando você vai pôr na prática aquele processo que você vê a necessidade de um ajuste, a necessidade de você implantar algo diferente. Então, você que desenha o processo precisa acompanhar. Isso é fundamental para ter sucesso no negócio. Eu falo, principalmente quando a gente vai falar de instauração de processo, vamos colocar assim, da implantação, Do e a gente início, participou né, junto lá no SAP, lá, quando a gente foi plantar Exato. numa das empresas que a gente trabalhou. Uma vírgula que você mexe aqui, ela interfere ali. E às vezes a Totalmente. pessoa que você falou, se ela falar, eu quero implantar esse projeto, ela não vê nem se ele é realmente factível. O necessário Ou para aquele necessário negócio. para aquele negócio. Porque ela não tem uma visão de um todo. Então você tem que ter realmente uma pessoa junto contigo para que possa acompanhar. Acompanhar. E isso eu falo para todos os clientes o seguinte, você pode até criar um processo legal. Mas se você não tiver uma pessoa que saiba como criar esse processo junto contigo, Exato. ele vai se tornar inválido. Exatamente. Ele vai nascer já destinado a ter uma vida curta. Entendeu? Porque às vezes, por exemplo, vamos colocar ferramentas que todo mundo conhece para poder criar algum processo. Então, vou fazer um fluxograma, vou fazer um organograma, vou fazer isso. Tá, mas não é só isso. Não é. Você sabe muito mais que isso. Não é. Em termos de ferramentas, cara, qual que você acha assim, das que são mais fáceis de ter para esse público nosso? Quais são aquelas que mais você poderia falar, não, essas são as que mais indicam e qual finalidade você usa? Entendi. Você consegue passar mais ou menos para mim um parâmetro disso? Então, Rafa, hoje as metodologias de trabalho, elas são enormes, né? Tem várias aí, mas eu acho que para início tem que ser simples, tem que ser fácil para quem vai executar, porque é o início de todo o processo, né? Então, eu acho que quando você quer montar um início de processo, é você ir de uma forma simples, aonde você... Eu gosto muito dos 5 S's, inclusive na outra empresa que nós trabalhamos juntos, né? O que me motivou, o que me encantou com o processo foi quando a corporação criou um processo dentro dos 5S, mas com uma cara interna nova, diferente, né? Foi até, na época, a gente colocou de olho, que é a parte que você começa desde você estar organizado, de estar identificado o produto ou o material que você trabalha, né? A questão do acompanhamento e de você manter a ordem. Então, quando a pessoa que vai empreender, vai começar, se ela poder ter uma assistência para que esses princípios básicos sejam colocados no processo, não tem como dar errado. Sim. Né? É sucesso garantido com certeza. Então, nesse quesito, né, existem várias metodologias. Né? Os japoneses, os chineses têm vários métodos de sucesso, mas para nós, que é do varejo, que fala, né, uma linguagem mais popular, precisa ser, no começo, algo simples. Claro que a pessoa entenda que existe um processo, que ela faz parte daquele processo, que ela é essencial para um resultado final, e a partir daí, dessa cultura implementada, as pessoas que são envolvidas no processo entendam isso, você parte para uma melhoria contínua. Aí você busca acompanhamento, né, melhorar aquele processo, acompanhamento de metas, de resultados, mas quando você começa a criar galhos nessa árvore. Exatamente. Mas quando você chega nesse nível? Quando você tem um processo que você consegue mensurar, que você consegue acompanhar e você consegue controlar. Porque o que você não controla, você não mede. É o famoso PDCA, né? Exatamente. Senão, se você não tem controle, você não consegue gerenciar. Se você não gerencia, você obviamente vai ter prejuízo. Com seja certeza. ele financeiro, seja de tempo, seja de qualquer coisa que for ligada à lucratividade da sua empresa. Isso é fato. E a grande preocupação, talvez, dos que estão começando é de que maneira começar, trazer estratégias, né, super de implantações gigantes, que companhias já que estão funcionando, né, adotam ou trabalham, mas nem sempre é um adequado para ele estar começando. Então, acho que começar da forma correta, planejar, rascunhar, como nós conversamos, é o foco inicial. E ter alguém acompanhando. Isso é fundamental para ele ter um sucesso, para ele ser diferenciado no que ele faz. Então, o começo é esse, de forma simples, mas bem estruturada. Então, como você disse aí também, falou sobre o pequeno não pode pensar como o grande, digamos assim, tem que sonhar com ele. Sonhar como grande. Mas não pensar já direto Sim. com ele, porque tem processo totalmente diferente. Você não vai querer implantar uma metodologia, um exemplo, eu vi que a IBM está fazendo tal coisa de tal forma e está dando certo. Cara, eu vou colocar isso daqui vamos colocar aí numa padaria, entendeu? Exatamente. Vou colocar numa padaria, vou colocar o mesmo processo lá e vai dar certo. Não necessariamente, porque são
Eu costumo sempre dizer, quem participa dos meus treinamentos sabe, eu falo, ó, você tem que, deu algum problema, chama o PCC, que o PCC resolve. O que o PCC seria pessoas, cenário e circunstância. As 3 coisas são diferentes nesse momento. A pessoa não é a mesma, que não é a IBM, o cenário é outro e a circunstância é totalmente errada. Então, pensando, vamos colocar, por exemplo, essa padaria. A pessoa quer implementar o processo, quer fazer uma coisa, pô, eu quero criar essa cultura de processo dentro da minha empresa, mas eu não sei nem para onde começar, entendeu? O que você identifica? Se você for para implantar essa cultura da minha empresa, qual a primeira coisa que você, como um especialista nisso, identifica no que ela está fazendo primeiramente de errado e depois no que ela pode ser fazer depois? Como que você trabalha isso? Então, pensando igual você disse, né? Vamos usar o exemplo de uma padaria, o empresário está começando, eu acho que ele tem que pensar grande, sim. Ele precisa ter uma referência, isso tem várias, né, no mercado, mas quando ele vai estruturar, ele tem que começar desde da parte aonde quem vai operar. Então, por exemplo, uma boa compra de produtos, de fornecedores, porque tudo começa, se ele vai vender um produto, ele precisa ter uma boa compra. Sim. Ele precisa começar a ganhar desde a compra, né? Então, a partir daí, quem faz essa compra, como armazenar os produtos, o que ele pensa em fazer em quantidades. Por exemplo, no mix, vamos pensar da padaria, ele precisa ter um mix para ele vender. Mas como ele vai produzir? Quais são os produtos que ele quer expor, ele quer vender? Qual vai ser o foco daquela padaria? Então, nesse processo de montagem, ele precisa estar muito claro isso para ele, né? Desde a compra em quantidade de produto, a questão de quem vai produzir, de que maneira. Já passando para as pessoas, né? As pessoas que vão produzir, quem são? São 3 pessoas que vão fazer várias atividades. Essas 3 pessoas precisam estar muito inteiradas do negócio, inteirada dos processos, conhecer os produtos, porque vai ser o reflexo final do produto dele. Então, de primeiro momento, ele precisa ter essa organização. Não falando da parte estrutural, que aí já é o começo do sonho, mas estando dentro do negócio, estruturar de uma forma organizada, mover as pessoas de forma que elas entendam o processo e que cada uma tenha uma essência ali fundamental para o resultado final acontecer. Então, no caso da padaria, é organizar os bastidores, porque é onde nasce o produto, e em sequência ir para o atendimento. Então, que atendimento também é um processo. Sim, ter... aí tá falando comigo. É o carro-chefe, é a venda, que é você especialista, né, no negócio, você sabe melhor que todos nós, mas a parte estrutural começa muito bem organizada, não tem como dar errado na venda. Exato. Se ele só pensar, eu quero vender um produto, mas não está estruturado, não está com um processo, com um controle, né, de quando fazer o produto, de que maneira, qual é o padrão do produto que eu quero vender? Né, eu tenho uma receita, porque se ele não tiver esse processo alinhado, hoje ele faz de uma forma, amanhã ele faz de outra. Não tem nenhuma ficha técnica, né, do negócio. Exato, precisa ter essas fichas técnicas, precisa ter receita. A pessoa que faz precisa entender que esse processo vai ajudar não só ela como funcionário, mas como um resultado final do estabelecimento, que é o que vai garantir o resultado, né? O resultado final, o resultado de sobreviver como um estabelecimento, como uma empresa. Então, começa desde essa organização dos bastidores. Essas questões de fluxo de trabalho, a produtividade. Quanto menos pessoas você tem numa área de trabalho, precisa estar muito mais estruturado o fluxo. Porque mais atividades extras eles fazem. Porque ele não está naquele momento ainda de ter, talvez, uma quantidade de colaboradores e funcionários que cada um faça uma atividade. Então, se várias pessoas vão fazer várias atividades, tem que estar muito desenhado esse fluxo, muito claro em que momento, de que maneira, porque aí você vai ganhar produtividade. Então, acertando esse processo aí nos bastidores, a parte depois que é venda, que é encantar o cliente, que também é um processo. Então, acho que a grande sacada é isso, começar muito bem na parte dos bastidores para que isso reflita, né, que seja enxergada de forma realmente diferenciada para o cliente, para ele ser diferente de outros concorrentes. Vou até te fazer uma pergunta extra aqui, para ver se eu estou fazendo certo ou não. Gente, é sempre bom perguntar. Manda aí, Rafa. O que acontece, cara? Eu trabalho principalmente na parte de vendas. Sim. E geralmente a gente chega nas empresas e a gente vai montar para vender mais, ponto. Só que a venda, como você disse, não é o início do negócio, é o fim. Então eu chego e falo para a pessoa, ó, esse processo aqui não está estruturado. E se eu tiver qualquer erro antes da venda, quem vai sofrer a porrada é a venda, porque na venda lá é que não vai acontecer, entendeu?
que eu faço para ir de imediato? Eu primeiro faço um fluxograma de como que é cada uma das funções. Sim. Com esse fluxograma, eu vou criar um organograma em cima dos cargos que eu preciso para que esse fluxograma aconteça. Aí eu Sim. identifico que nem todos os cargos eu tenho uma cabeça lá dentro. Exatamente. Então eu já vou identificar onde tem as falhas, onde eu vou precisar contratar mais gente depois, onde tem gente fazendo essa. Tem os gaps de pessoas. Eu já faço como que é no futuro aquele organograma, para depois a pessoa ir colocando algumas cabeças lá. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que faz organograma primeiro, ó, eu tenho isso é o que eu tenho hoje, e aí pelo fluxo que eu preciso ver, qual pessoa vai encaixar em cada uma e acaba brincando ali com aquele dominó. O que você acha que é o certo fazer? Qual que é? Eu estou fazendo certo, fazendo errado? Falando certo para que eu possa melhorar o meu também. Vamos lá, uma consultoria gratuita aqui. Eu acredito que você está no caminho correto, né? De início, você precisa rascunhar e colocar quais são os postos de trabalho que você tem. Por quê? Se você não tem uma demanda ainda de um produto de maior venda, né? Uma clientela que é o que você precisa naquele momento, você não pode ter várias pessoas ali ociosas naquele momento. Então, primeiro você rascunha com os postos de trabalho que você tem, né, dentro do que você quer chegar e entregar em qualidade de produto, mas já almejando os futuros postos de trabalhos. Né, e as pessoas se interagirem, porque quanto maior conhecimento você tiver em todos os postos de trabalho, a sua equipe será mais rica, né, porque elas conhecem os processos, conhecem o começo, o meio e fim. Então, dentro do fluxo de trabalho, precisa estar muito desenhado e a partir daí você coloca no cronograma que nós temos de pessoas, mas baseado sempre no que você está entregando hoje. Sim. Porque senão você não vai conseguir, de repente, bancar uma estrutura gigante com pouca entrada. Exatamente. Então, por isso que a questão da produtividade, das pessoas enxergarem o quanto o processo é fundamental. Porque a partir de um processo bem estruturado, realizado, né, desenhado e elas fazendo parte do negócio, a estrutura começa a ganhar mais corpo. Né? É um resultado maior, onde você consegue aumentar a equipe, aumentar a venda principalmente e ser destaque no que você está propondo ali, né, de produto ou de atendimento ao cliente. Legal. Eu pergunto porque geralmente a gente enfrenta muito isso daí. Teve um outro entrevistado que a gente trouxe aqui, um amigo meu, Leandro G7, e ele falou o seguinte, ele falou, Rafa, ele trabalha com marketing digital. Ele nem gosta de falar marketing digital, ele fala, eu trabalho com negócios da internet. É diferente, entendeu? E ele falou, por quê? Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero começar a fazer tráfego pago para eu conseguir expandir minha marca. Ele fala, calma lá, vamos conversar direito, deixa eu conhecer a sua empresa. E aí ele volta lá atrás pensando até no digital, para quem trabalha aí no digital, entendeu? E vê que o processo vem antes da venda. Porque ele vai criar um tráfego pago ali para poder trazer mais pessoas. A pessoa vai ter capacidade para reter toda essa demanda que vai chegar? Exatamente. Ela vai gastar dinheiro duas vezes, no tráfego e depois no reajuste das funções que ela teve. Exatamente. Então ele falou, então eu sento antes e converso com as pessoas, foi o que ele disse aqui. Porque às vezes eu falo, cara, o tráfego digital é a última coisa que você precisa fazer. Primeiro você tem que estar estruturado. E aqui lá eu peguei esse insight, cara, e comecei a ver o quanto de empresas hoje que eles disparam para poder atrair clientes, entendeu? Quando na verdade o problema não é cliente. Quando na verdade às vezes a base que ele tem já é uma base suficiente para fortalecer, ele não está fortalecendo porque os clientes não estão indo lá porque os processos estão totalmente perdidos. A capacitação. A capacitação, entendeu? Exatamente. Da mesma forma que já teve clientes que me contrataram, digamos assim, para dar treinamento para o time deles, eu falei, cara, eu não vou dar treinamento para o seu time. Porque se eu der o treinamento para o seu time, eu estou treinando a concorrência, porque os seus funcionários vão embora daqui a um tempo porque você não tem processo para segurar eles. Eles precisam de processo não para ter uma segurança de trabalho, para que vai ficar, mas para eles saberem o norte, o rumo de como eles têm que fazer. Entendeu? Eu falei, eu treino, eles vão pedir demissão para você e vão para o concorrente, vão levar esse conhecimento que você pagou para eles terem para o outro. E aí você está lascado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque não tem um processo específico ali. Então é muito interessante a hora que você falou, uma palavra que eu guardei, que você falou na última frase sua, que é a integração das pessoas no time. É fundamental. Porque cada um sabendo o começo, o meio e o fim, a pessoa vai saber, pô, meu trabalho faz isso, eu tenho que entregar de tal forma, tenho que receber de tal forma, e se der alguma coisa errada, eu sei o impacto que vai dar e passar para o outro. Para você ver a importância de processo, né, em grande companhia, né, eu estou no varejo há 29 anos, e quando existe algum problema onde a entrega final ela não foi alcançada, a primeira pergunta que se faz é aonde falhamos no processo. Porque se você tem um processo estrutural onde as pessoas sabem o que faz e no momento final deu algo de errado, você consegue identificar. Então, Sim. Isso que é importante, né? O empresário, ele entender que quando ele investe em pessoas, ele tem uma solidificação de conhecimento,
com um processo muito bem alinhado, e as pessoas precisam entrar já fazendo parte do negócio. Sim. Ele precisa vender que aquela companhia, seja ela pequena ou média, que quando ela faz parte do negócio, que conhece todo o processo, desde onde nasce até o final, ela se sente parte. E isso, o resultado é fantástico. É fantástico. Tanto de quem executa e da pessoa que controla, do empreendedor, do empresário, porque o resultado ali é controlável, né? Você consegue acompanhar de todas as formas, porque existe um processo alinhado. Claro, né? Ele consegue saber onde ele está falhando e, a partir daí, fazer as evoluções dos processos. Eu costumo dizer que, né, o processo de venda que eu implanto dentro da minha empresa, no caso da Raros aqui, ele é dividido em 5 partes. E eu falo, o processo ele tem que servir também como um fator motivacional. Totalmente. Porque a hora que a pessoa termina uma parte do processo, é 100% completo. Eu vou para a próxima. Pô, 100%. Toda hora você está conseguindo alcançar o seu objetivo. Uma coisa é meta. Meta ela tem que ser assim, estruturada. O objetivo ele tem que ser picado. Então, cada objetivo que você alcança, cada etapa desse processo que você alcança, você comemora. Então, é algo motivacional para vendas. A mesma coisa eu vejo quando é um processo mais operacional do negócio. Entendeu? Cara, pô, vamos colocar um exemplo aqui que eu tinha, até onde a gente trabalhou lá. Não vou falar nomes aqui agora, porque senão vou fazer um jabá. Vou fazer uma propaganda. Você sabe de que eu estou falando. Se quiser patrocinar, liga aí. Chama o Rafa. Chama eu. Entendeu? Mas assim, quando a gente foi implantar agora eu falo da plataforma, que foi o SAP, que é um sistema universal. Não tem nem o que falar dele. Entendeu? Eu lembro o seguinte, a gente estava com um problema na hora, o pessoal estava trabalhando, fazendo hora extra juntos lá no escritório, que tinha mudado o escritório para um outro lugar, uma outra sede. E estava todo mundo internado lá para fazer a migração de sistema e eu cuidava de fornecer alimentação para esse pessoal. Oxigênio, todo mundo ali, todo mundo lá. Cara, eu fiquei quase louco para mandar pizza para esse pessoal. Ah, o que a gente vai fazer para janta? Ah, não tem que ser coisa rápida, que dá para comer ali rápido. Tá, vamos fazer pizza e a gente manda para eles. E eu tinha que transferir de uma loja para outra. Mas o sistema ele estava entendendo a entrada das mercadorias, não como pizza, mas sim como calabresa, mussarela, trigo, molho de tomate. E não saía a pizza no final para poder fazer a transferência. Então eu tinha que pesar produto por produto que estava ali na esteira, digamos assim, de produção, para depois eu criar um produto pizza e mandar para eles. Isso daí não estava no sistema porque estava em processo de implantação. E aí onde eu percebi, falei, cara, como que uma coisinha simples no processo, só fazer a transformação do produto de um produto no outro, a manufatura, entendeu? Cria um absurdo que eu não conseguia faturar uma nota. Imagina se eu tivesse que vender esse produto. Realmente trava, né? Trava. E assim, aí tem outro detalhe também que a gente tem que sempre falar. O processo ele é fundamental, é o que vai garantir o sucesso. Correto, Rafa? Exato, tanto que até rima, né? Processo, sucesso até rima. Só que assim, a gente precisa ter o cuidado de você não engessar demais. Porque tem grandes companhias que fazem tanto processo, criam o processo para isso, para aquilo, e chega no momento que você trava a operação, você trava a agilidade. Então o processo, ao invés dele ser o seu aliado, ele acaba sendo um vilão para você. Criado por você sabendo suas fraquezas. Exatamente. Então por isso que a gente precisa pensar que o processo, sim, ele é fundamental e sem processo a gente não consegue chegar a um resultado e continuar sendo o que a gente quer chegar de referência. Então, mas também ter o cuidado de não engessar demais. Ele precisa ser, por isso que a gente trabalha muito na questão de planejar, de rascunhar, porque ele tem que ser funcional. Né? Ele tem que alcançar o que a gente precisa de entrega de resultado, mas também não pode engessar. Eu falava muito isso para a minha equipe, né? na companhia que eu trabalhava, eram praticamente o efetivo do setor que eu era especialista de processo, era 30% do quadro da rede. Então, qualquer processo que você criasse... afetava em 30% do negócio. Era a grande massa ali que era afetada. Então, o que levou a ter sucesso, né, trabalhando em 12 anos com essa gestão, com as pessoas, com os líderes? Eles entenderem que o processo é fundamental, que é o que garantia o resultado, né, é o que garantia o trabalho, a evidência deles também, e eles chegaram no momento que o processo se tornou algo tão rotineiro que ele tinha o controle de tudo. Sim. Porque foi uma cultura que foi implantada que, olha, para começar precisa ter controle, com o controle você consegue enxergar, né, enxergando você consegue tomar as devidas tomadas de decisões melhores para o seu negócio. Então, isso é legal. Então, quando você começa desde o início com essa cultura... é essencial. E que eu acho legal também, que você falou do enxergar, eu acho que isso daí é uma palavra também que traz muito para mim.
Cara, eu desenvolvendo processos de vendas, eu percebo o seguinte, processo, ele é processo em qualquer sessão. Então, a hora que você começa a colocar os processos de venda, você vê um processo operacional, que eu falo, não operacional que eu falo até de manufatura, Sim, de mão de obra. corriqueiro. Você percebe as etapas dentro dele, que você fala, ó, aqui tá assim, tá indo para outra, indo para outra, indo para outra, e você consegue montar processos melhores justamente pela visão. Você não precisa ter um direcionamento específico para determinar. Então, um Sim. exemplo, quero fazer um processo de contratação. É um processo diferente, mas ele corre pelas mesmas etapas do processo de venda, vamos colocar assim. Eu preciso fazer um processo de manufatura. São etapas diferentes, mas a estrutura de como se criar um processo é da mesma forma. Estou errado ou estou certo em relação a isso? É esse mesmo. Porque assim, quando você cria um processo, você precisa pensar o que eu quero criar e onde eu quero chegar. Né? E essas pessoas que vão fazer parte do negócio precisam ser realmente estudadas, né? Elas precisam estar ali envolvidas, porque processo, como você disse, processo é processo. O que muda talvez são algumas características de perfil, né? De acordo com o objetivo que você quer. Exatamente. Eu quero atingir esse público, eu quero atingir aquele outro. Mas assim, o que é importante? A pessoa ela precisa ter prazer na execução daquele processo. E quando você fala de processo, já vem uma imagem na cabeça da pessoa, mas é mais algo para eu fazer, né? Vai dar mais trabalho. Mas a ideia do processo é simplificar. Exato. Né? É facilitar a vida de quem está operando, quem vai ter um resultado final. Então, acho que a grande sacada quando você fala de processo dessa maneira é o que garante o sucesso. Porque se só falar em tarefa, em fazer, fica uma coisa... Exato, a pessoa tem aquela... se sente pressionada, não vou fazer, vai dar trabalho, e o resultado sai pelo contrário, né? Então isso é importante para quem está pensando em criar, estruturar, pensar dessa maneira. No momento de falar de processo, fala de uma forma que a pessoa entenda como ajuda. Exato. Não como algo que vai atrapalhar ela, que vai dificultar o trabalho que ela executa. E pensando nessa fala que você coloca, que o processo ele tem que ser algo que gere benefício, como que você utiliza para metrificar a validade desse processo, primeiramente, se o processo foi válido ou não, se surtiu efeito ou não, e depois para trazer isso pensando em custo mesmo, em valores, sim. Entendeu? Se o que eu investir para contratar aquela pessoa para fazer o processo ou para implantar esse processo de maneira integral, se o que eu investi valeu a pena e o prazo de retorno para esse investimento virar dinheiro na minha mão. Tem alguma métrica para a gente fazer isso? Tem sim, Rafa. Acho que ótima pergunta. Qualquer processo que você vai implantar, seja numa grande empresa, numa pequena, ou que está sendo criada, você precisa testar. Né, justamente para você realmente, eu quero criar um processo para eu fazer um determinado produto. Tá, mas se você já chega, você já investe, você já coloca na prática, não testou, a probabilidade de dar algo errado ali, você perder dinheiro, você perder tempo é gigantesco. Sim. Então, primeiro é colocar no papel realmente a questão estrutural daquele processo, testou, atingiu o que você precisa naquele momento, que foi uma qualidade de produto, ou seja, um controle, a partir daí você adota esse processo. E o tempo para que você acompanha, para ver se realmente você atingiu o resultado que você precisa, a partir aí do 6º mês até um ano que você consegue realmente ter essa imagem do que realmente que você criou, ele se tornou real e está te trazendo resultados. Sim. E às vezes é necessário você revisitar esse processo. Olha, o que me trouxe até agora foi desta maneira, com essas condições, mas eu preciso ser algo diferente. Então, de repente, aquele processo, você revisita ele, traduz ele de uma forma mais simples, ou você investe em um equipamento, ou numa outra cultura, porque o que te trouxe até aquele momento já não vai garantir mais um resultado sustentável para você. Aí a gente já volta naquilo que você falou da melhoria contínua. Exatamente. Já volta lá. Olha a importância do processo em todas as áreas. Em todas as áreas. E sem contar que a própria melhoria contínua já é um processo já é um também. Processo. Entendeu? Eu até costumo brincar lá com quem eu dou treinamento e sobre a melhoria contínua do ambiente. Então eu falo, como a gente é aqui do interior, né? Que a gente coloca. Então eu coloco lá uma característica que chama o Abafed, onde você olha, tudo, o nome é esquisito. É estranho. É estranho demais, mas eu falei, cara, é para memorizar. Quanto mais estranho, mais fácil você memorizar.
E a pessoa olhar todos os pontos. Ela parar no lugar da empresa dela, pô, vou olhar para o alto para ver como está o teto, se tem aderência, se não está. Mais ou menos aquela visão holística que a gente tratava. 360. 360. Exatamente. Só que eu ainda falo que é um pouco até melhor, porque no final, o E lá, o último E do Abafed, é o eu. Olhar para dentro também. Exatamente. Que a gente olha para todos os lados e esquece que tem o dentro da empresa e dentro do nosso. Entendeu? Esse processo não está funcionando por quê? Porque dentro da empresa tem algo que impossibilite dele de funcionar, ou se é alguma coisa interna, entendeu? Eu mesmo, pô, a gente pode colocar que o nosso corpo humano é um sistema e ele trabalha através de processos. Se uma coisa para ali, o negócio dá errado. Dá errado. Então o que acontece? Eu vou olhar para dentro para entender o porquê e trazer essa melhoria contínua. Essa revisitação que você fala, eu acho que é essencial. E é fundamental para você continuar tendo sucesso. Eu acho que quando você tem processos já estabelecidos, você precisa ter uma rodagem de pessoas visitando os outros processos, porque se torna muito automático. Muito automático, muito automático. Então a pessoa ela já está fazendo aquele processo há tanto tempo que aquele algo a mais ela já não consegue enxergar. Então quando tem essa rotatividade de pessoas visitando o processo que o outro faz, de que maneira, saindo um pouquinho, a gente fala do quadro e enxergando a figura do outro lado, te dá aquele gás novo. É o que, assim, eu digo isso por experiência, que é o que me motivou, né, a estar sempre em processo durante 12 anos no varejo, que é muito dinâmico. Né, de pessoas entrando e saindo, e atingindo o resultado de você manter o trabalho com qualidade. Porque quando você tem um processo desenhado, mesmo que você tenha turnover de pessoas, né, lógico que você perde com isso em algum momento, mas está desenhado, você consegue manter aquele padrão. Né? E quando a pessoa ela faz parte de todas as áreas, ela entende que os processos que um faz, que o outro entrega para ela, precisa estar na mesma linear, isso é gigantesco para a companhia, para a pequena empresa, para a pessoa que está começando. Essa interação de equipe dentro das áreas é fundamental, que também é um processo. E agora, você falando sobre esse assunto, até pensei aqui, coisa rápida, falei para você que tinha alguns temas que ia sair fora do roteiro. Pipoca saiu, mas o negócio é esse. Exato. Cara, você falou que, no caso, 30% era o tamanho do estrago se desse errado dentro da empresa. Exatamente. E aí me veio na cabeça agora, até uma conversa que a gente estava tendo antes, sobre comunicação. Como fazer um processo de comunicação eficiente para que essas pessoas recebam essa informação? Porque eu imaginei agora, no que você atuava, não era num local só, eram em vários locais. Várias fisicamente bases. já tinha bases distantes. Exatamente. Entendeu? Dentro de cada base, uma quantidade gigante de micropontos, digamos assim, Totalmente. que estavam ali dentro. E dentro de cada um desses micropontos, pelo menos, vamos colocar aí 2 ou 3 divisões de horário de carga de trabalho, vamos colocar. Sim. Vamos colocar especificamente um exemplo. Se trabalhar, um exemplo, ficar claro e para estabelecer e para a gente fazer essa ponte para que a pessoa fique sabendo. Eu tenho 4 filiais de uma panificadora. Ou vamos mudar, a gente já falou de padaria, vamos mudar o ramo. Eu tenho 4 filiais de uma loja de roupa. Sim. Certo? Em cada uma delas, eu tenho um caixa para receber isso daí, um PDV, um ponto de venda. Sim. Eu tenho um caixa que vai receber. Em cada caixa eu tenho a menina que trabalha de manhã, à tarde e à noite. Então, numa dessa, esses 4 pontos que eu falei, que era onde eu tinha que fazer essa comunicação chegar, eles já viraram, no mínimo, 12 pontos de interlocução. Sim. A comunicação vai sofrer ruídos. É quase certo se não tiver um processo de comunicação adequado. Entendeu? Totalmente. E qual que você considera a importância de como eu preciso criar um processo de comunicação antes de ter um processo de operacional depois disso? É necessário. A comunicação é o que vai também garantir a entrega do processo e do resultado final. Quando você cria o processo, você precisa disseminar essa cultura. Né? Aí queria chegar. É algo novo, não é? Então a gente precisa o quê? Ter uma comunicação. Porque, igual eu disse lá no comecinho, de repente quem cria, quem planeja, enxerga de uma forma. Mas quem vai receber, quem vai operar, tem a visão de forma diferente. Então, nessa comunicação, eu sempre usei uma estratégia e sempre funcionou muito bem. Antes de você pulverizar, você coloca a comunicação, você precisa enxergar, mas enxergar de forma que não seja você o criador.
quem vai receber lá na ponta. Olhar de fora. Olhar de fora, ler, interpretar, porque aí você vai ter a noção realmente se a comunicação, se a mensagem vai aterrissar na pessoa que precisa. O destinatário ali. Se vai realmente a pessoa que receber, porque, igual você disse, nesse percurso, nesse decorrer, pode ter algumas interpretações diferentes que vá atrapalhar, né, a implantação desse novo processo, né, da maneira que precisa ser construída. Então, o primeiro passo é estruturar, você enxergar, tirar a venda sua e enxergar como os olhos de quem vai receber. Feito isso, disseminou, criou esse processo, mas de que maneira vai chegar? Vai ser uma forma boca a boca, por WhatsApp, é uma forma formal, né, via e-mail. Isso é importante porque cada forma que você se comunica é interpretada de uma forma diferente. Então, Exato. estruturou a maneira que vai chegar lá nas bases, né, nesses receptores. Feito isso, a pessoa precisa checar. E o checar não é só, você entendeu? Não, é ir até o ponto que recebeu aquela mensagem e verificar se realmente a mensagem aterrissou. Se ele entendeu, mas se ele entendeu da forma que você quis passar. Exatamente. Ler com a pessoa, falam até fazer o processo, porque nesse momento é algo novo, né? Ele está executando, ele está implementando. Então, só a comunicação, às vezes, escrita, não é fundamental para o resultado do negócio. Então, tem que realmente acompanhar se a mensagem chegou, se chegou da maneira que você precisava. Já é um caminho, 50% do negócio. Está feito ali. Está feito. E a partir daí, se aquela comunicação ela vai ser executada. E como eu faço isso? Acompanhando. O processo ele só vai funcionar se tiver acompanhamento. Concordo. Se ele só ficar descrito, se ele ficar no manual de processo, se ele ficar na parede, mas ele não ser vivido, não resolve. Você vai só criar, mas ele não vai ser funcional. Então, para acontecer, precisa ter estruturado, essa comunicação precisa chegar, você precisa entender se chegou da maneira correta e ver se a prática está funcional. Exato. Se o que está descrito realmente está sendo praticado na operação. Aí o sucesso desse processo vai ser vai ser extraordinário, vai ser fundamental para que outros aconteçam e você consiga também estruturar esse processo que já foi criado no futuro. Cara, interessante demais. Isso comunicação também é um processo que precisa ser seguido. Você reparou que tudo que a gente fala é processo. Exatamente. E às vezes a pessoa tem medo de processo e não percebe que processo é cotidiano. Na vida pessoal, na na vida profissional. Se você não tiver um processo que te faça ter um norte, você não sai do lugar. Você não consegue evoluir. Isso é em qualquer âmbito da nossa vida. Processo é fundamental para o nosso dia a dia. Tá vendo? E você aí, ó, com medo de processo. Não tenha. Com medo de colocar o negócio no papel, escrever e detalhar, porque vai dar trabalho. Entendeu? Cara, você já vai ter trabalho de qualquer jeito, gente. A gente não está aqui para fugir do trabalho, a gente está aqui para trabalhar da maneira correta. Esse é o intuito. E é isso que eu quero que vocês percebam. Isso que eu quero que vocês vejam, que sempre tem uma maneira correta para se fazer as coisas. Ponto. Tem a maneira errada? Tem. Tem maneiras melhores? Também. Mas a melhoria vem com um processo de melhoria contínua, entendeu? E o processo está ali para nos auxiliar isso, para nos nortear, para fazer com que a gente, o famoso oncotô e poncovô, entendeu? Para saber o que a gente faz da vida. Para onde eu quero chegar. E eu falo mais do que, além de só criar, de você ter essa estrutura, né, para quem está começando, que talvez não tenha essa noção de metodologia de trabalho, né, estruturar, desenhar, escrever, praticar, mas pós isso, desenhado, praticado, falar de processo. Acho que as pessoas esquecem. Quebrar o tabu. Né? Tem processo, mas vamos falar. Mas o que você faz? Por que você faz? Já vi empresas grandes, de grande porte, contratar pessoas para executar um processo. Olha, você vai ser vendedora de balcão. Mas somente isso. Mas por que ela é vendedora de balcão? Qual que é a essência da função dela do posto de trabalho? Por que ela faz aquele processo? Por que é essencial que ela siga um padrão? Porque o processo é o que vai garantir, né, a sua sobrevivência e vai dar a característica do seu negócio. Sim. A sua identidade. Né? É até legal você falar. Ontem eu estava no treinamento e até comentei com o Eduardo aqui a hora que a gente chegou. Cara, falando sobre pós-venda. Aí eu falei, cara, um dos passos do processo é o pós-venda. Você tem que ter um pós-venda estruturado, isso e aquilo. Aí o que saiu? Falou, cara, mas pós-venda não dá para fazer no meu ambiente de trabalho. Eu falei, como não? Como não pode fazer?
Ele falou, não, é porque a gente trabalha no balcão. E o balcão, o cara pega lá a senha, vem aqui, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Falei, calma aí, meu. Você tá ficando louco se falar que não dá para fazer um processo desse daí? Não dá para você colocar o pós-venda aí junto? Não é que não dá para fazer. Você não tem ele hoje. Exato. Você não tem ele hoje. Não está desenhado para você. Não está desenhado para você, mas se você desenhar isso, tem uma puta de uma oportunidade de se destacar durante Totalmente. todos os vendedores que estão ali. Você não precisa esperar a empresa criar. Totalmente. Faça! Cara, ninguém está fazendo. E a pessoa fala, porque nasci assim, cresci assim, vai ser assim. A empresa está desse jeito, todo mundo faz assim. Tá? Todo mundo faz assim porque tá bom para a empresa. Tá bom para a empresa? Tá ótimo para a empresa. Mas, cara, a empresa está vislumbrando melhorar, e se ela vê que você como um vendedor de uma empresa, para quem trabalha aí registrado, que seja, dando uma dica, onde o treinamento ele era específico para vendedores, entendeu? Mas se a empresa está disposta a melhorar e você chegar com uma solução que realmente melhore, cara, ela nunca vai negar fazer aquilo para você. Então faça. Pelo contrário. Pelo contrário, ela vai falar, vamos fazer junto. Vai te enxergar de forma diferenciada. Diferente. Então, por mais que o nosso foco aqui é tratar os empresários, vamos colocar umas dicas aqui para aquele pessoal que está ali, ou até mesmo tem vontade de ser empresários depois, entendeu? Cara, não é que não tenha, não tem como. Não tem como, você tira da sua lista. Vamos identificar como fazer. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes a gente só não está vendo, é o olhar de fora que você falou. É o trazer para cá um pouquinho, vamos sentar e olhar com uma lente um pouquinho mais ampliada esse negócio, ver o que dá para fazer. Exatamente. É o que nós conversamos, né? Existem vários caminhos. Talvez um caminho que você precisa, né, que você quer chegar naquele momento não se adequa ao seu momento. Exato. Mas não quer dizer que não dá para fazer. Exato. Você pode fazer de uma forma mais simples, né, bem simplificada, mas que você vai alcançar um resultado para chegar naquele processo que você quer ser diferencial. Exato. Né? Então o processo está envolvido em todos os âmbitos. Não só de quem executa, mas de quem está lá atendendo. Porque o cara, igual você disse, né, ele estava lá no pós-venda, mas ele não sabe que o processo dele de venda ali, de contato com o cliente, pode alavancar várias oportunidades. Porque na cabeça tremendas. Na cabeça dele está falando assim, eu não dá, foi a resposta que eu tive, não dá certo por quê? Porque eu vou fazer um trabalho de pós-venda, tudo tal, fazer esse cliente voltar a comprar comigo, a hora que chegar lá ele vai pegar uma senha e vai comprar com outro. Eu falei, ele vai comprar com outro se você fizer o processo errado, e ele não fala, não, vou esperar para comprar com o cidadão ali, eu só compro com ele. Entendeu? Isso é a venda. É ser a referência. É ser a referência. Exatamente. Então, não dá. Cara, justamente, se você instalar o processo, você vai ver que você se torna referência. Exatamente. Entendeu? Os outros não estão fazendo, cara, é uma baita de uma oportunidade e não está vendo. E se ele mudar esse pensamento, se o processo for tão eficiente que o cliente ele tenha dificuldade de saber quem eu quero que me atenda, porque todos são muito bons. Todos são muito bons. Olha a vantagem para a empresa. O cliente tem que ter essa dificuldade. Quem eu quero que me atenda, porque realmente todos que estão ali me entregam o que eu preciso e algo mais. É um processo de mudança de cultura, né, Rafa? A cultura eu acho que bate muito. É essencial. Eu ainda digo, porque a cultura ela envolve todo mundo. Ela envolve desde a alta direção, onde você vai definir como que é essa cultura organizacional, até aqueles que executam e até aqueles que a gente às vezes nem vê. Os parceiros estratégicos, os fornecedores, eles estão tudo inclusos para fortalecer essa cultura. Por isso que, voltando lá no comecinho, né, meio saindo do contexto, quando é algo que é familiar, as pessoas precisam entender que entrou para o estabelecimento, ali eles são profissionais. Que esse relacionamento familiar tem que ser deixado fora, porque ali existe, né, um objetivo de negócio. Então, as pessoas, muitos dos estabelecimentos que começam como familiar não dão certo por essas questões. Porque deixam um lado mais familiar prevalecer e não a questão profissional, de seguir processo. Porque os proprietários, os donos também seguem processo. Sim. O exemplo vem de cima. Se você cria um processo e você realmente não segue, já não vai dar certo. Não vai dar certo. Já não vai dar certo. Isso aí, você falou das empresas familiares, eu vou até um pouquinho mais fundo, entendeu? Aquela pessoa que a gente considera como MEI, que aí sim faz todo o processo, é ele. E aí ele abre, produz, vende, compra, faz tudo ali. Todo o processo. Então, tá tudo aqui e tal. E aí depois ele cresceu um pouquinho tudo, e aí ele vai agregar alguém para trabalhar junto com ele. E aí essa pessoa entra sem eira nem beira. Ou não entrega o resultado que ele entregava. Do jeito que ele entregava. E aí é onde entra uma frase que eu falei atrás, até a gente estava comentando aqui sobre isso, não com você, mas nos bastidores lá atrás. E aí eu coloquei essa frase que encaixou certinho. Então eu coloquei, cara, se eu sou MEI, se eu trouxe mais um pro meu lado, eu já não sou MEI. Exatamente. Então se eu sou MEI, eu não sou MEI.
Entendeu? Então, tipo assim, ó, eu tenho que parar com aquela cabeça do MEI, que é tudo processo, tudo ali linkado em mim, tudo precisa chegar Você é o até mim. centro de tudo. Exato. Cara, eu sou MEI, então eu não sou mais MEI. Então eu tenho outras pessoas, eu tenho que definir como que cada pessoa vai trabalhar para que eu não precise mais trazer essa atenção para mim. Afinal de contas, eu não dou mais conta disso. Exatamente. Não é um processo de pequenez, falar, não dou mais conta disso. É um processo de falar, cara, eu cresci demais e agora eu estou estruturando. Agora minha linha tem que ser outra. Você precisa multiplicar. Eu preciso multiplicar. Eu preciso fazer com que outras pessoas venham junto no meu caminho para que isso daqui desenvolva do jeito que eu quero. Exatamente. Entendeu? Então é muito interessante, não só na familiar, mas também nessas pessoas que estão querendo ampliar um pouco mais a sua empresa, querendo fazer com que ela cresça, e acho que é o objetivo de todo mundo, entendeu? Olhar e falar, meu, eu preciso disso. Eu preciso. Isso daí é fundamental para ela ter sucesso. É igual você disse, se você faz todo o processo, você começou, é você que produz, você que compra e você que vende. Eu contrato mais alguém, tá? Todo aquele resultado que você teve, eu preciso pulverizar para a pessoa que está chegando. É o conhecimento, é a expertise do negócio, é o processo. Olha novamente o processo entrando. Porque se ele só colocar mais alguém ali, a pessoa talvez não vá conseguir ter o resultado que ele tinha, porque era ele fazendo tudo. Exato. E se ele guardar com ele esse conhecimento, esse processo que ele fazia, não tem como crescer, não tem como evoluir. Quer ver? Tem gente que acha que não é que dá valor, porque tem que dar valor, mas tem gente que acha que o segredo de tudo é o dinheiro que entra no caixa. E aí aquela pessoa ela vai contratar alguém e ela contrata, vamos supor, eu tenho uma casa de carnes, entendeu? Aí o empresário foi lá, começou a vender umas carnezinhas, isso e aquilo, foi evoluindo, contratou um, contratou outro, cresceu. E aí a hora que ele vai fazer uma contratação, ele contrata mais um açougueiro, mais um cortador, e ele continua no caixa, por quê? Porque ele acha que ali o caixa é onde está o giro do negócio. Sendo que ele esquece que... A válvula de escape é maior, não é? O medo. E ele esquece que ele não tem que contratar mais um açougueiro ou mais um balconista, ele tem que contratar um caixa para que ele possa sair do caixa e ser o gerente do negócio. Exatamente. Entendeu? Então aí ele vai ter que criar outras formas de olhar para aquele produto dele, que é a empresa, e falar, pô, aqui eu não preciso mais, eu preciso de um gerente. Uhum. Eu vou contratar um gerente, esse gerente vai mandar em mim? Não, eu vou ser o gerente, então eu vou capacitar para criar isso daqui. E o caixa eu vou abrir mão dele. Porque o caixa é um processo que está me atrapalhando. Por mais que ele esteja certinho, também é um processo. Só que a pessoa certa no lugar errado. Exatamente. Entendeu? E aí cria toda essa estrutura de melhoria contínua, realmente. Aí que ele tem que enxergar a cada importância de posse de trabalho. Usando esse exemplo que você disse. Primeiro assunto que a gente falou lá atrás. Se ele fazia o papel ali de operador de caixa e ele cresceu a um ponto de ter mais alguém, ele precisa criar pós-trabalho. Exato. Porque ele sai do caixa, porque ele precisa ver de forma geral, de forma de fora do negócio, para realmente ele continuar crescendo como gestor, como empreendedor. Então, acho que muitas pessoas cometem esse erro de não confiar, mas não é só confiar, é você ter processos que garantam o seu negócio funcionando. Isso. Né? Que garanta você supervisionar, que garanta você acompanhar. Então, quando você cria processo, falando nessa companhia que eu trabalhava, eram praticamente 2.000 operadoras. Então, de que maneira você consegue acompanhar todas as 2.000 olho sozinho? No olho? Nunca. Então, a gente criou processos, mecanismo onde você consegue acompanhar a efetivação do processo de uma forma global, geral. Por quê? Muitas pessoas fazendo o mesmo processo. Né? Então, quando ele tem essa mentalidade que, olha, eu preciso realmente soltar um pouquinho o osso, porque eu vou ganhar muito mais com isso, já está crescendo. Ele já deu o segundo passo. Agora, sendo um pouco sarcástico e trazendo assim o lado bom e o lado ruim na mesma frase, não é largar o osso, é roer um osso maior. Exato, isso. Você larga, vai pro maior. É bom porque o osso é maior, mas tem que saber que é maior o problema que esse osso vai ter que roer ele também. Digamos que tenha vários ossos ali, ele vai deixar um para larga de galinha e pega um de... Exatamente. Mas assim, só para continuar no raciocínio aqui, voltando a falar lá do açougue, entendeu? Que tem a ver com osso. Que tem a ver com osso, que fez a gente dar essa risada aqui fora. Mas assim, a pessoa ela tem que saber o seguinte, se ela não tem um processo bem definido dentro da empresa, eu vou ficar aqui como caixa porque o caixa é que está. Ela esqueceu que o caixa é que está o dinheiro, o caixa é que está o registro, o caixa é que está tudo. Ela esqueceu que se ela não tem um processo definido, o cara pode colocar lá no balcão que ele vendeu 1 quilo de carne, quando na verdade ele entregou 3 quilos para o cliente. Exatamente. E você não está acompanhando ali, você vai passar como se fosse 1 quilo, vai registrar 1 quilo e perdeu 2. O que adiantou você ficar no caixa? Não adiantou
Desculpa a expressão, mas não adiantou merda nenhuma. Bolufa nenhuma. Nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Passaram a perna em você e você fala, pô, cara lá, ó, não fiquei de olho, me passou para trás. Não, você se passou para trás. Porque você estava no local errado, num local que não precisava de você ali naquele momento. Não conseguindo ver as outras possibilidades que poderiam ser muito maior do que o recebimento do dinheiro. Do que o recebimento do dinheiro. Exatamente. Recebimento do dinheiro é importante? Sim. É estratégico? Sim. É fundamental? Também. Entendeu? Mas a visão holística que nós falamos lá atrás, a visão 360 graus, aquele negócio de ver tudo, ela não pode ser bloqueada por conta do dinheiro que você está colocando ali no seu caixa. Por isso que eu falei assim, de largar o osso, é largar o osso daquele momento ali. Exato. Que você precisa enxergar que o seu negócio é muito maior. Uhum. E a questão, eu falo muito também nessa questão da organização dos bastidores. Quando você pensa só no dinheiro, aquele foco total no último processo, mas e o que está acontecendo lá atrás? Aquele último é uma parte do processo. É o final, que você está enxergando ali só a ponta do iceberg. Mas e o que está lá no meio, o que está acontecendo? Então, quando você tem essa clareza de que a empresa, seja ela MEI, grande, média, ela tem processo, isso vai te ajudar a enxergar todas as possibilidades, tanto de possibilidade de desvio de alguma coisa, né, de produto, de valores, de dinheiro, mas também enxergar a possibilidade de crescimento. Né? Totalmente. É aí que você consegue sair do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, porque a empresa estruturada, organizada e com processos claros não tem como dar errado, Rafa. Exato. Não tem. Não tem como. Isso é... É fato. É fato, né? Dados e fatos. Cara, muito interessante, muito gostoso esse bate-papo. Pena que já... E falar de processo, a gente falaria 3, 4, 5 3, 4, 5 dias. sem parar, uma semana seguida, porque é o que move a máquina. Processo em qualquer, seja numa indústria, seja numa confeitaria, seja numa padaria, no varejo, supermercado, é o que sustenta, é o que mantém funcionando é processo com pessoas. Sim, concordo plenamente. Eu digo, não é o combustível, mas é a engrenagem. É a engrenagem. É a engrenagem do negócio. Engrenagem. E essa engrenagem, você precisa lubrificar ela, você precisa fazer uma manutenção periódica, entendeu? Para que ela peças. Exato, para que ela funcione durante mais tempo, entregando o resultado que você precisa, que você deseja. Entendeu? Então eu acho assim, o combustível são as pessoas. O combustível de qualquer empresa eu digo que é as pessoas. Sim, é o que move realmente. Exato. O combustível são as pessoas, mas a engrenagem está no processo. Uma não funciona sem a outra. Uma não funciona sem a outra. Uma completa a outra, e em determinados momentos uma tem até mais importância do que a outra. Exatamente. Muda até de posições, muda até de realmente. posicionamento. Exatamente. Entendeu? Às vezes, tanto que nós temos hoje processo de produção que não tem contato humano. Então ali o processo é muito importante. Totalmente automatizado. Totalmente automatizado. Entendeu? Ali sim a interação humana ela acaba sendo até menos importante, digamos assim, para que o negócio aconteça. No que você veio, do setor que você veio, que você falou, 2.000 pessoas. É uma população enorme. Gigantesca. Gigantesca. De você manter padrão, de você manter entrega. Aí as pessoas elas se tornam tão importantes quanto o produto. Totalmente. Entendeu? No meu caso, a gente discutiu isso daqui um pouco, que aí já é mais focado para a venda. Aí as pessoas já são até mais importantes do que o processo. Exatamente. Por que eu falo que as pessoas são importantes? Porque vai tratar mais do relacionamento. Relacionamento é pessoa com pessoa. O contato, né? O contato, não que o processo seja importante, mas você tem que colocar a pessoa como encabeçadora desse processo. Então, vai muita gente ter essa ótica, essa visão, de você saber que um é combustível, o outro é engrenagem, em que em determinados momentos você precisa de mais combustível, em determinados momentos você precisa de mais motor. E assim funciona a vida. Exatamente. É o que nós conversamos no comecinho, né? São os dois pilares que sustentam, pessoas e o processo. O que vai mudar é o que você disse. Em que momento eu invisto mais em pessoas? Isso. Na questão de vendas, que é o contato primeiro contato é o cliente, né? Você falar do produto. E no segundo momento aí é o seu processo final, que é você entregar um produto de qualidade, né? Você fazer com que chegue até a casa do cliente. Então, mas esses dois pilares é o que garante o sucesso. Garante o sucesso da empresa. É o que garante. E isso independente do tamanho. Independente do tamanho. Grande, pequena. É lógico que sim, se é uma empresa grande, a proporção de cuidado ainda é muito maior, porque né, um vacilo total aí nesse meio
no meio do caminho dos processos, de não cuidar das pessoas, você pode... Tem empresas que faliram por causa disso, de não cuidar de pessoas e não terem processos. E sem contar que não saber a consequência, porque às vezes a pessoa está no processo e não pensa na consequência. E a consequência, ela vem a cavalo. Totalmente. Entendeu? Ela vem a cavalo, ela vem te dando tapa sem dó. Com uma rapidez tremenda. Uma rapidez tremenda nesse sentido. Então é muito importante falar sobre isso também. E aí, Rafa, se você puder dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, aí para quem está começando, por mais que você desenhou o processo, não deixe de acompanhar. Porque lá com a pessoa que opera, muitas das vezes, quando eu criava um processo, ninguém nem sabia quem foi que tinha sido eu, o criador da obra, mas eu ia lá na base, para quem executava, e perguntava, olha, tem um processo aí, por que você faz? O que agrega isso no seu dia a dia? Por que você executa? O que você achou? Porque essa informação que eu retenho ali, que eu tenho de quem realmente opera, é o que vai garantir a sustentabilidade desse processo e do próximo que vai surgir. O feedback ali em campo, né? No campo, em loco, com a pessoa que executa. Isso é fundamental para manter o sucesso de qualquer processo. Cara, isso é interessante. Isso é interessante, principalmente porque, pegando para mim mesmo agora, como a gente está cada dia num ponto, então eu considero o feedback interessante. Vamos colocar, por exemplo, os treinamentos que eu dou e são várias empresas ao mesmo tempo. Então eu peço feedback ali na hora de como que a pessoa, o que você achou do treinamento? Ele vai surtir efeito, tudo tal, isso, aquilo, tudo, beleza. Nessa prática que você está dizendo, o ideal seria, e alinhando com o meu processo de pós-venda, seria eu ir lá na empresa de cada um daqueles que estavam e perguntar, e aí, cara, olha como que a gente vai aprendendo nessas coisas. Como foi a entrega para você? Cara, seu funcionário fez o treinamento lá comigo, mudou alguma coisa aqui para você? Exatamente. Porque aí vai garantir que a sua mensagem aterrissou nas pessoas corretas. Exato, porque aliás, o meu objetivo é chegar lá na empresa do cara e o cara fazer isso. Exato. Se o cara fez o treinamento comigo e por algum motivo ele decidiu não colocar o treinamento em prática, não colocar aquilo que ele aprendeu em prática, obviamente lá no final não vai entregar o resultado. E vai ser um problema dele também, você concorda? Vai ser um problema dele, mas às vezes eu estou medindo... O cara que te contratou, né? Mas às vezes eu estou medindo meu NPS errado. Às vezes eu estou medindo meu nível de satisfação do cliente, que também é um processo, eu estou medindo ali pela saída da minha entrega. Exato. Saída da minha entrega ficou meio complicado, mas pela saída inicial do meu produto e não pelo resultado que ele vai gerar. Que está gerando, exatamente. Entendeu? E às vezes eu tenho que fazer o contato aqui, não aqui logo no momento que termina, para acompanhar se o processo eu entreguei, beleza. Eu costumo dizer que a gente às vezes comemora, e agora olhando, fazendo uma auto-reflexão, a gente comemora a venda na hora errada. Exatamente. Então às vezes nesse processo eu estou comemorando a venda na hora errada. Porque se é um processo que é em company, você está ali na empresa, você já vê o resultado na hora. Se é um processo onde tem mais de uma empresa participando, você não vai conseguir acompanhar enquanto você não chegar lá no campo de batalha e fazer esse feedback que você falou. Quando você tem essa entrega, onde tem uma terceira pessoa envolvida, que vai ser o finalzinho lá do processo, é onde lá que você precisa entender se o seu processo, o seu treinamento, o seu resultado de trabalho aconteceu. Por isso que eu sempre fui muito de estar lá. Vou te dar um exemplo rapidinho na questão de um processo que nós criamos, que eu criei nessa companhia que eu trabalhava, falando de PDVs, né? Quando você paga com cartão, sai geralmente 2 vias, e nós estávamos no momento que a gente não precisava mais guardar aquele impresso. Eu lembro disso. Você lembra, né? A gente não precisava mais guardar. Porque esse guardar já não era mais necessário, a gente tinha que fazer o arquivo, são milhares de A guarda física dele, eu lembro que tinha um depósito inteiro gigantesco, só de cupons. E fora assim, o retrabalho de quando fechar, falando de operação, quando ia fazer o fechamento, tinha que contar aquelas vias, depois guardar. Então, quando a gente pensou, não precisa mais desta via, porque tinha outras ferramentas, outro processo garantia a conferência efetiva daqueles valores, nós deixamos de emitir vias, nós tivemos um resultado de economia de custo mensal de R$30 mil só no mês. Justamente porque você cortou pela metade, só o papel que você emite. A via do estabelecimento do cliente que ele precisa visualizar continuava sendo impressa, mas a do estabelecimento, porque eu já tinha um processo na retaguarda que garantia a conferência, uma economia de R$30 mil mês, sei que na época ela deu quase R$500 mil no ano na rede. E a partir daí, conversando com as pessoas que executavam, sempre que havia uma finalização com cartão, a gaveta do caixa abria.
mas eu não preciso mais guardar, eu não tenho mais a via. Exato. Aí conversando com a operação, né, aí a operadora disse, por que que a gente tem que abrir a gaveta, E você não depois guarda só dar um mais? tapa nela para fechar. Era abrir a gaveta, ter que, né, fazer o trabalho de fechar. Então a gente criou, através dessa escuta, a gaveta só abria quando era pagamento em dinheiro. E quando o cartão não Simples, é a vírgula que se alterava. Lá. Exatamente. Então, olha a importância de você ter um processo, de você acompanhar onde executa, porque a partir daí já aconteceu uma melhoria contínua em cima de um processo criado. Sim. Economizamos valor, economizamos tempo ali da pessoa que operava, que era a parte de ter que fechar a gaveta sem necessidade. E até mesmo a questão do entendimento, porque às vezes o operador olhava lá e falava, pô, mas por que eu tenho que fechar essa gaveta? Por que essa gaveta abre? Não é porque eu tenho que fechar. Por que ela abre? Não tem lógica ela abrir. Aí fala, pô, se fosse eu que tivesse feito, eu não deixaria ela abrir. Tudo bem, se fosse você que tivesse feito, não deixaria abrir. Mas então vamos pegar essa ideia sua e vamos colocar para que ela não abra mais. Porque quando eu pensei do processo de economia, de não mais imprimir a via, na hora não pensei, mas a gaveta não precisa abrir. E ouvindo a quem opera que surgiu a oportunidade de melhorar o processo. Sim, ouvindo a base, que ali é excepcional. É fundamental. Base, isso é fundamental. Às vezes a pessoa fala, pô, mas... Eu até estava comentando em um dos treinamentos meus, e a pessoa citou assim, pô, eu citei sobre o pós-venda para fazer um evento para o cliente, fazer um coffee break ali, convidar os clientes e tudo tal. Aí a pessoa falou, cara, mas às vezes a gente faz isso daí, e eles trabalhavam vendendo um produto que tinha um instalador, e o instalador é que eram os clientes principais dele. Falou, aí vai vir o instalador, não é a pessoa que compra. Aí geralmente eu faço isso daí, o cliente é errado e tal. Falei, cara, mas, porque ele vendia B2B. Eu falei, se a pessoa que vem gosta da sua marca e faz isso acontecer, ele é que vai te dar o feedback de como que é na instalação. Exatamente. Então aí, se ele vê que o seu produto é diferencial do concorrente, ele vai chegar para o comprador da empresa dele que compra e vai falar, cara, dá preferência para essa marca porque o outro ele causa isso de problema. Automaticamente você está fazendo uma campanha de marketing direta e que vai surtir efeito para você. Exatamente. Ah, eu não tinha parado para pensar nisso. Cara, tem um monte de coisa que a gente não para pensar, porque a nossa vida não nos permite parar. Exatamente. Entendeu? Então você tem que pensar andando, e você tem que pensar correndo, e aí você tem mais gente para poder te fornecer essas informações. E a base, eu acho que é essencial para tudo. É fundamental. É fundamental. Porque é o final do processo, né? É o início e o final que eu falo, porque a pessoa que faz, ela termina aquele processo. Então, quando você tem essa escuta ativa de quem executa, só há ganhos, você consegue melhorar, ter uma visão diferenciada, às vezes você precisa ajustar algum processo que naquele momento não entregou o que você precisa. A diferença de avaliar e validar, né? Um avalia, o outro valida. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes você vai só avaliar, você fala, pô, tá dando certo. Mas tá dando certo, o chão de fábrica ali operacional tem que fazer o que a mais para dar certo. Ele não está criando um outro processo ali extra, irregular às vezes, para que faça o negócio dar certo. Exatamente. Entendeu? Pô, tá mesmo, pô, então vamos lá, então tá tendo validando aqui, né? Aí sim a avaliação vai ser positiva. Exatamente. Tem um resultado, mas está criando um outro processo para que aquele resultado aconteça. Não adiantou nada. Você engessa demais. Engessou demais, e aí acaba tendo um prejuízo, ou pelo menos de tempo, de dinheiro que seja, mas ou que seja um próprio gargalo. Com certeza. Que não tem como fazer. Com certeza. Cara, legal, show de bola. Processo é a essência do negócio. A essência do negócio. Eu ia te fazer uma pergunta sobre a dica que você daria, você já deu um spoiler aqui agora, mas eu queria fazer então uma pergunta de encerramento, para que a gente já está se encaminhando, sinal já se passou até um pouquinho mais do tempo, sinal de que o papo foi bom, sinal de que o papo foi bom. Vamos esticar aí. Vamos esticar, não tem problema, para mim aqui eu estou sossegado, mas assim, mais para a gente poder fazer uma pergunta que é aquela pergunta de encerramento, para fazer assim, pô, o momento all do negócio, entendeu? Processos. A gente sabe que é fundamental. Correto. Quais os processos que você vê, não vou nem falar de processo, quais os setores de uma empresa que você vê com mais necessidade, que processo é a alma daquele departamento, a alma daquele setor. Ele está onde? Vamos colocar, porque eu sei que todas elas precisam. Está no comercial, está no financeiro, está no administrativo, está no... Vamos colocar na parte legal do negócio, a parte de direitos tributários, fiscais, essas coisas. Qual o setor que mais necessita de processo dentro de uma empresa? Para você. Rafa, eu acredito assim que em todas as áreas de negócio tem uma importância de processo, né? Mas acho que os dois pontos fundamentais é a entrada,
quando você começa um empreendimento, né, ou vamos pensar numa padaria, é a sua compra de produto, porque ali vai garantir, né, além de você comprar um produto bacana, com um preço legal, você vai conseguir trabalhar a margem em cima disso. Então, toda a entrada de qualquer produto, todo o começo do processo é essencial ter uma atenção e o finalmente. Porque ali o meio você está acompanhando, você está vendo, mas se você não garante que a entrada está sendo correta, né, uma compra de forma correta, com um preço bacana, que você consiga trabalhar um produto, e a saída desse produto está sendo correto, você vai ter problemas. Então, a entrada e a saída é fundamental um acompanhamento. São pontos críticos que você precisa acompanhar. Quando eu falo de saída, é o seu fluxo de caixa, o direcionamento para aqueles valores, né, a parte de tarifas, que tudo envolve, né, esse lucro final que você vai ter. Então, os principais pontos de qualquer empresa é entrada e saída. São as torneiras que você precisa sempre olhar se não está com aquela gotinha vazando que no final da conta pode causar um estrago gigantesco. Então agora eu vou falar olhando para cá, só para ver se eu interpretei, se comigo se estiver errado. Muito mais do que setores responsáveis, setores que mais precisam de processo, nós temos momentos que mais precisam de processo. Sim. Que a hora que você coloca a entrada, você está colocando a compra, o recebimento, a parte de entrada de notas fiscais, margem de lucro, tudo a parte comercial apoiada do administrativo. Exatamente. E na venda, no final, a mesma coisa. Tá? A venda, tá a emissão de nota fiscal para o cliente. Está saindo da forma correta, recebendo da forma correta. Perdas. Tudo, até questões que a gente fica mais focado fora do que é o final, está envolvido ali dentro. Então, muito mais do que setores, momentos. E aí envolve todos os setores. Então não tem como definir um setor. É a dúvida. Não tem como voltar com essa dúvida. Mas a dúvida geralmente teve a resposta de quê? Todos. Todos são importantes. É que esses precisam ter muito mais atenção. Por quê? Né? No meio entre a entrada e a saída, você consegue visualizar, você consegue rastrear o que está acontecendo. Depois que saiu, vai ser difícil. Tinha um professor meu que ele falava que era sempre assim, toda empresa ela trabalha com entrada, transformação e saída. Exatamente. Entendeu? Então a transformação que eu falava, um exemplo, uma academia, a academia não tem transformação, lógico que tem, a pessoa vai entrar com um corpo, o objetivo dela é transformar em outro para que saia de tal forma. Entendeu? Uma padaria, um pão francês, ele vai entrar com os ingredientes, fazer a transformação dele para que vende pão francês. Sair com pão francês. Mesma coisa, então o processo é isso. Então, pelo que você está me dizendo, a entrada do insumo, digamos assim, independente de qual seja, pode ser conteúdo, pode ser conhecimento, pode ser produto físico, o que for. Exatamente. E a saída desse produto é essencial. A transformação, pelo fato desse produto já estar ali no meio, ele está na nossa mão e fica fácil da gente moldá-lo. De você entender o que está acontecendo, fazer algum ajuste. Depois, se entrou da forma incorreta e saiu da forma incorreta, é prejuízo. É perda, é algo que você não controlou aqui no meio. Então, olha a importância dessas áreas ter um ponto de atenção, sempre. Vamos colocar que seja 40, 40, 20? Exatamente. Boa, perfeito. É essencial. Essas áreas é o que vai fazer o seu negócio ser sólido e ter um resultado sustentável. Então, não esqueçam, porque às vezes a pessoa se preocupa muito com o que está acontecendo no meio entre a transformação, né, ali, mas a hora que saiu, mas será que saiu da forma correta? Será que entrou da forma correta? Porque se esses pontos estiverem 100% alinhados, não tem como dar errado no restante. Perfeito. E aí, pessoal, gostou desse bate-papo? Olha, garanto para você que eu gostei demais. Cara, muito bom, muito bom. Refletir sobre as coisas que estou fazendo, trazer coisas para a nossa atualidade, coisas que a gente faz no dia a dia, e mesmo assim a gente percebe que tem algo a melhorar. Melhoria contínua, que foi nos casos que nós colocamos aqui. Diariamente. Momentaneamente, para não ser tão... Se a gente for falar de processo, vai falar, nossa, mas tem para evoluir, ter novidade chegando, é realmente uma melhoria contínua. Contínua mesmo. E principalmente ao lado dessa pessoa aqui que, cara, domina do assunto, fala com maestria de tudo que precisa, tem um bom humor que a gente, dando risada pra caramba aqui, ficou show de bola, entendeu? E com certeza vai agregar muito em qualquer empresa que queira melhorar a sua questão de processos, de sistemas. A gente tinha até uma matéria lá no início, quando eu estava fazendo, hoje acho que nem tem mais na faculdade, o SM, Organização, Sistemas e Métodos, entendeu? Já virou todo processo. Era 3 coisas que reduziu numa só, entendeu? E ele agrega demais. Processos é a vida, o negócio, a engrenagem para tudo aqui.
Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a presença do Cléder aqui. Cléder, muito obrigado novamente. Cara, foi enriquecedor esse papo. Era algo que, agora olhando para trás, eu precisava para mim. Precisava de um papo igual esse. Te agradeço muito por isso. Agradecer a cada um daqueles que estão nos assistindo aqui e perguntar, caso a pessoa queira falar com o Cléder, queira conversar, queira pedir algumas dicas ou queira até mesmo, o cara manja demais, eu preciso falar com ele para ele organizar algo aqui para mim, falar um pouquinho mais de processo. Como que a pessoa te encontra hoje? Rafa, eu que agradeço essa oportunidade. Falar de processo é minha paixão, né? A gente falaria aqui várias e várias horas, vários dias, porque realmente é minha grande paixão. Obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha levado conhecimento e um norte para quem está começando, né? Essa é a ideia desse bate-papo. Pode me encontrar no LinkedIn, que é Cléder Lopes de Souza, né? Ou no meu contato mesmo, pessoal, porque estou mudando um pouco de conceito, né? Levando um pouco mais de conhecimento para quem está começando, né? Deixando só a parte CLT, digamos assim, Exato. E ampliando o meu leque de conhecimento e podendo ajudar as pessoas. Que acho que esse é a grande motivação de você continuar, além de você aprender, ensinar, porque aí você consegue ter aquela motivação, aquele T maiúsculo, a gente costuma dizer, né? Todos os dias, porque isso é o que move realmente, né? Então, muito obrigado. Espero ter agregado aí para as pessoas que nos ouviram. E, gente, falar de processo, chama o Rafa, chama o Cléder aqui que vai ser sucesso. Esse processo vai ser sucesso. Sucesso. E, gente, o Cléder foi meio restrito aqui ao falar o T maiúsculo, mas só vou pedir para vocês o seguinte, uma coisa que eu peço em todos os episódios, gente, não perca o foco, porque você sabe que foca que perde o foco, se fode, gente. Então, vamos lá. Se afoga. Certinho. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço aqui ao pessoal da Face Produções, vocês sabem que nada disso aqui estaria acontecendo sem eles, parceiro top 1000 mesmo. E nos vemos toda quinta-feira, às 19 horas, com o episódio novo. Não sei se você está vendo isso agora na estreia ou se é mais para frente, mas já pode anotar aí, anota na sua agenda. Toda quinta-feira, 19 horas, sempre vai ter um episódio trazendo tudo, de bom e do melhor, do mundo de vendas, empreendedorismo, gestão, o que você precisar para sua empresa evoluir. Tamo junto? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Cléder. Obrigadão. Obrigado, Rafa. Até mais. Até a próxima.